Mesmo o mundo vivendo uma crise, aí o setor de telecomunicações continua bastante aquecido. Até porque inovar e trazer novas tecnologias para o mercado acaba sendo também uma forma de superar esses problemas do mercado. Para falar um pouquinho sobre esse momento do mercado e também das pesquisas que têm acontecido no Brasil, eu converso agora com Hélio Salles, ele é diretor de redes convergentes do CPQD, que o CPQD é a maior instituição da América Latina focada em pesquisas para TICs, né? Obrigado, Hélio, pela presença. Obrigado vocês por estar dando essa oportunidade da gente falar acerca de telecomunicações, TICs e os desafios que sempre surgem nesse setor tão dinâmico da economia, né? Mas o mercado de telecom continua em franca ascensão, né? Falando especificamente no ano de 2014, o impacto no mercado gerado pelas tecnologias do CPQD movimentaram mais de R$1 bilhão, né? Como a gente está passando por um momento de crise geral? Faz um balanço desse momento para nós no mercado de telecom. Sim, o setor ele acompanha com um crescimento razoável, mesmo em momentos de crise, e nos momentos que a economia se expande, ele se expande mais. Por quê? Ele sempre proporciona ganhos de escala, né, em toda a atividade econômica, dada seja por uma forma de redução de despesa, ao evitar viagens, quando se tem sistemas de videopresença, né, ao ter um incremento das aplicações que movimentam a roda da economia, isso que a gente chama de aplicações over the top, né, em cima dos canais de telecomunicação que são ofertados ao público, e bem como ele por si só, né, tendo um mercado em expansão no Brasil, sempre trazem novas empresas. Elas se fazem uma amálgama, vão se comprando umas às outras, mas às vezes ficam gigantes e sempre tem aqueles players que vêm cutucar os grandes. Então é um mercado em constante ebulição mesmo. Vocês desenvolvem várias tecnologias nacionais, né? Tem aí desde comunicação ótica, rede 4G, LTE, tem sistema de suporte a operações, mas como que esses produtos são enxergados lá fora? Vocês vendem muito para o exterior também, certo? Sim, vendemos e fazemos serviços para o exterior, né? A forma como o CPQD atua no mercado, ela é bastante conhecida. A gente transfere tecnologia a indústrias de ponta que vêm buscar em nossas soluções de P&D soluções que possam permitir um avanço rápido no mercado através de mais banda, através de mais canais sendo colocados, seja no nível do que se chama backbone ou no nível dos acessos, tanto óptico quanto rádio, né? Bem como essa é uma forma de atuar com transferência de tecnologia, bem como serviços diretos às operadoras através de sistemas de operação. Nesse sentido, na parte de equipamentos, as nossas indústrias que fazem os produtos do CPQD vêm conseguindo, com sucesso, comercializá-los por toda a América Latina, né? Muitas redes implantadas com os nossos sistemas óticos dentro da Argentina, no Chile, tá? E até Colômbia, bem como os nossos sistemas de suporte à operação. Bom, para o brasileiro, o 4G é relativamente recente, né? Mas o mercado de telecom já está discutindo 5G há algum tempo. A gente vê muita pesquisa acontecendo na Ásia. Você acha que a América Latina está acompanhando essa evolução, está acompanhando no mesmo ritmo? Olha, na parte do que tange a estudos e pesquisa, sim. No deployment, veja, as companhias de telefonia, elas têm uma grande demanda por capital, né? E esse capital, ele precisa ser remunerado adequadamente. Então, dado a diferença de crescimento, né, quando a gente fala dos tigres asiáticos, de uma China crescendo a 3, 4 vezes a taxa de crescimento dos países de América Latina, agora nós temos aí o Peru, que vem surpreendendo, né, Equador, mas, de maneira geral, a Ásia cresce a um ritmo anual 3 a 4 vezes o que cresce a América Latina. Então, nesse sentido, o 5G está um pouquinho mais distante, mas nós lá no CPQD temos acompanhado a miúde com tudo que está sendo desenvolvido nos órgãos de estandarização, né? E já estamos trabalhando, sim, em pesquisa de como melhorar essas soluções, né? Que vieram de um 3G, hoje já estamos no LTE 4G e, oportunamente, 5G sendo uma realidade no Brasil. E como monetizar essas redes também, né? Recentemente, você está falando aí dessa proximidade com outras empresas, vocês receberam uma visita do pessoal do Sigfox, é uma operadora que é baseada exclusiva para a internet das coisas. O que vocês viram dela? Olha, o que acontece em internet das coisas é uma coisa bastante
vamos dizer assim, desafiadora e desproporcional na sua natureza. Em que sentido? Se a internet das coisas é para uma interação entre um homem e a máquina, o natural vai ser exigir cada vez mais banda. Né? Então, são muita gente querendo qualidade de serviço para assistir um filme ou para poder comandar sua casa remotamente. Esta pessoa que está no comando vai precisar de muita banda. E aí precisaria de um 5G e cada vez crescendo mais. Só que a população do mundo está em 7 bilhões. Os celulares, mesmo que sejam maiores, vai ficar, vamos dizer, 10 bilhões. Quando a gente fala em internet das coisas, não são 10 bilhões, são 50, 60, 70 bilhões. Então o desafio que tem é mais ou menos como se, um sociólogo já tinha comparado, né? Que se o mundo consumisse igual os Estados Unidos consomem, a gente precisaria de 7 terras para sustentar. A internet das coisas é mais ou menos assim. Nesse sentido, esses 70 bilhões, 80 bilhões de objetos, né, não podem demandar a energia que o ser humano demanda no seu princípio de comunicação. E nem precisa, né, porque normalmente eles precisam dizer, estou ativo, estou ligado, né, olha, vou fechar um sinal, vou abrir um sinal ou reportar um status. Então, a quantidade de dados é muito menor. É muito menor, só que o número de objetos é muito maior. Então, operadoras como a Sigfox têm um princípio de operar com banda extremamente estreita e com alta conservação de energia. Então, são sistemas baseados em standards que estão surgindo para a internet das coisas, de Low Power Wide Area Network. São standards que estão ebulindo aí no IETSE, no 3GPP e outros órgãos que são dedicados a fazer a estandardização, né? E poder replicar em múltiplos países. E essa operadora que vem nos visitar é uma delas. Ela opera fora de faixa, né? Em áreas que não necessitam banda licenciada junto à Anatel, né, que a gente chama de espectro ISM, né, de científico, médico e de instrumentação, e que tem um duty cycle, quer dizer, operam com menos de 1% do tempo e transmitindo poucos bytes. Tá? Com isso, então, há um princípio de conservação de energia, mas como é que se garante a qualidade? Aí é que está o pulo do gato. O pulo do gato está em ter um sistema de autenticação, tá? Que seja altamente não vulnerável a ataques, um sistema de modulação e demodulação de sinal que permita conviver com interferência, tá? E que passe o recado com pouco tempo, né? Para não ficar transmitindo muito tempo. Então, esse eu acho que é um novo paradigma que muitas operadoras que estão por aí nascendo vão operar ou vão se associar às grandes na oferta de um ecossistema que possa efetivamente gerenciar a internet das coisas. Novos desafios, novas oportunidades no mercado de telecom também. Isso reflete tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito comunitário, na cidade inteligente, por exemplo, né? De que maneira você vê os sensores e esses objetos conectados modificando a forma como a cidade está montada, na verdade, né? Olha, nisso nós temos exemplos até já acontecendo no Brasil, efetivos, né? Recentemente, uma resolução da ANEEL decidiu que as prestadoras de serviço de distribuição de energia elétrica não mais seriam as responsáveis por iluminação pública. Mais pelo contrário, seriam as prefeituras e que teriam que remunerar estas, né, operadoras como a CPFL, a Eletropaulo. Então, nesse sentido, as prefeituras não estão preparadas para isso, de maneira alguma, né? Elas jamais tiveram gente subindo em escada. Né? Elas também têm orçamento limitado, né? E com muitos recursos tendo que ser direcionados para educação e outras coisas. Qual é o segredo para isso? É trocar os postes dessa iluminação de mercúrio, que gera um operacional muito grande, tá? Colocar iluminação a LED ou a essas lâmpadas que têm alta durabilidade. A gente hoje em dia está ouvindo falar em LED porque ele é ajustável, então você pode pagar menos conta de luz sendo uma prefeitura, né? E a internet das coisas serviria para isso. Ela, ao mesmo tempo,
veria se está uma noite clara, com lua, certo? E regula a potência do LED, tá? De uma forma remota, de forma a não exigir, né, aqueles dimmers, aquelas coisas que ficam esperando a luz do sol e liga um dreno de potência contínua, que é uma lâmpada de mercúrio, como existe hoje, né? Então isso serve para conservação de energia, ajudando aí nesse outro desafio que o país tem, né, que é a geração de energia. Estamos muito próximos de um colapso, dado o crescimento e a falta de investimentos no setor, e proporcionando novas formas de controlar o mesmo raciocínio em cidades inteligentes, que se está na iluminação e que é, vamos dizer assim, o líder, né, de oportunidades nessa área, tem para sinalização de trânsito, tá? Para o transporte urbano, coordenar vias de transporte urbano que sejam colaborativas, né, de forma que os ônibus que estão circulando numa perimetral não vão cruzar com o outro em instantes que os sinais estão verdes, né? Isso dito de uma forma assim... Fácil, diria, poxa, que vantagem tem? O cara vai ter que pisar no freio, não, mas você imagina a economia de diesel, né? Com tantas viagens de ida e volta. De tempo. E tempo para todo mundo, né? O tempo de comutação de um lugar para outro, numa cidade, de uma pessoa, coitada. Então a gente espera que a internet das coisas resolva isso. Você citou o caso dos postes, ainda pegando esse exemplo. Uma outra tendência das cidades é enterrar cada vez mais os cabos, né, para não ficar aquele emaranhado de cabos. Nesse sentido, o CPQD também tem uma solução interessante, estão estudando bastante isso, né, microcabos de fibra ótica. Sim, a preocupação, vamos dizer assim, com a ecologia, né, ou com a cidade ser mais verde e menos poluída visualmente, é objeto de esforços nossos, junto com parceiros, né. Nesse sentido, temos projetos para enterrar rapidamente cabos, né, subterrâneos que possam evitar redes aéreas. Causando cada vez menos interrupção na cidade. Sim, e também sendo mais resilientes a acidentes. Tá. Porque o que tem de gente que bate em poste e cai, né? Você já deve ter visto isso, cai a internet, cai a TV a cabo. Né? Com isso de enterrar você evita, tira um poluidor visual, mas não só isso a gente faz. Né? Recentemente, a pedido de todas as empresas operadoras, que são clientes nossos, através do Sindtele Brasil, né, que é uma entidade que as reúne, nos pediu estudos para viabilizar um standard, né, uma norma de arranjo de antenas de maneira não ofensiva, né, e ficam antenas ecológicas. Sim. Já tem uma operadora operando com isso. Né, as antenas são escondidas, tá? Não ficam visualmente colocadas naquelas torres, e muito menos aqueles clusters, né, de um monte de... parece engradado, né, um engradado ao lado do outro, com as radiobases colocadas ali, né, em shelters. E aí essas coisas estão sendo enterradas e colocando, obviamente, você tem que tomar cuidado, porque aquilo tem bateria, então não pode ter vazamento. Claro. Então, todo um conjunto de normas, né, de standards foi colocado como recomendação graças a um estudo que foi encomendado pelo Sindtele Brasil a gente. Né? Já que você falou bastante de espectro, uma outra discussão recente que está acontecendo aí é com relação à liberação do espectro de 700 MHz. Né? Como que isso está acontecendo hoje? Como que o CPQD está vendo e está envolvido com essa discussão também? Ok. Isso aí, ano passado, né, foi o objeto de um leilão que a Anatel produziu, que rendeu uma receita muito forte, porém parte dessa receita a Anatel reservou à constituição de uma entidade de administração do desligamento do sinal analógico. Para ser específico, aqueles canais de UHF entre os 50 a 69 precisam estar desativados, tá? A maior parte deles são de televisão analógica. Então, o Ministério, junto com a Anatel, aproveitou a questão arrecadatória para reservar um dinheiro que permitisse a digitalização e o aumento da qualidade do sinal digital na TV para quem não tem TV a cabo. Então, foi aí um fator, vamos dizer assim, que atinge duplamente dois segmentos de telecom. Sim. As operadoras que ligam A com B e aquelas que fazem a radiodifusão, são as emissoras de TV. Aí, o que acontece? Precisava-se
ter um órgão máximo, que foi constituído um grupo interministerial com todos os segmentos envolvidos, radiodifusão, operadoras, ministério, que vamos dizer, constitui-se no órgão máximo de decisão, que arbitra sobre como se vai fazer. Portarias colocaram a sequência de desligamento dos sinais analógicos da data de 31 de novembro agora. Em novembro a gente tem que desligar a primeira, e terminando em 31 de dezembro de 2018. Então, é um fenômeno acelerado. Nós temos 5.000 municípios para fazer isso, com 1.034 estações de TV que tem que sair da onde estão. Vai dar certo? E colocar digital. No momento, está tudo sendo planejado para dar certo, sim, porque a gente tem um plano muito bom e já interlocução com os radiodifusores, vamos dizer, intermediada, né, através do GIRED, com a EAD. E o CPQD tem sido o órgão que tem, vamos dizer assim, afiançado toda essa parte de balancear e uniformizar como é que vai ser esse atendimento, como é que nós vamos colocar todo o remanejamento de estações. Um outro desafio, esse sim, maior, que exige uma colaboração efetiva de todos os players e da sociedade, é a adoção do digital. Pois porque... pensando nas transmissoras interior, as pequenininhas. Exato, né? As transmissoras do interior e o pessoal de baixa renda. Também. Então, o pessoal de baixa renda, a EAD tem a obrigação de distribuir os set-tops para aqueles que não conseguem comprar TVs de tela plana com receptor digital. Mas até agora não se viu nada falando onde encontrar esses set-top boxes. Como que isso vai acontecer? Está sendo feito uma especificação, baseada numa especificação que já foi colocada pelo CPQD em conjunto com as operadoras e definida pelo GIRED, tá? Está em curso uma RFP com indústrias, tem muitas indústrias, todas tendo que ter conteúdo nacional, tá? São mais de 20 players que estão disputando isso atualmente, e espera-se que a gente possa selecionar alguma até final de agosto, para em outubro estarem sendo entregues as primeiras 7 a 8 mil caixas, que a gente chama, para a cidade de Rio Verde. Tá? Na sequência, virão 2 cidades de arromba, que serão Brasília e São Paulo, e depois Belo Horizonte e Rio. Quer dizer, passada a onda de 2017, restarão municípios do interior. Né? Agora, esse desafio também tem o seguinte: à medida que você vai desligando, você precisa tentar acelerar, porque as operadoras pagaram por aquele espectro. Né? E isso é um trade-off muito, vamos dizer assim, difícil de equilibrar, porque se eu desliguei o sinal da TV analógica, nesta cidade, eu não vou poder entrar com o meu 4G em 700? Depende. Sim. Nesse sentido, o CPQD tem feito um trabalho, que eu diria, estupendo, que é mapear as cidades vizinhas que, porventura, tenham canais analógicos que possam interferir, e constitui nossa obrigação, contratada pela EAD, avisar a todos: olha, aqui tem potencialmente uma região de interferência que não vai dar para acelerar. E aí a gente leva para o GIRED, tá, um critério para que eles possam decidir: olha, então vamos incorporar essa cidade nesse cluster aqui para poder desligar todo mundo junto e acelerar a entrada do 4G. Né? Mas é um senhor desafio de engenharia de sistemas e depois um senhor desafio de empreitada na hora de fazer. Legal. Futuricom, final de outubro, quer dizer, um momento ótimo para a gente voltar a falar sobre isso. Né? Com certeza. Beleza, Hélio. Muito obrigado pela conversa. Ok. Obrigado vocês aí pela oportunidade. Esperamos nos ver lá.